Quem vai estar aqui com vocês é a Flávia Meotti. Ela é farmacêutica e professora e pesquisadora na área de bioquímica do Instituto de Química aqui da Universidade de São Paulo. E hoje ela vai falar para vocês sobre defesas do corpo contra invasores, aplicações em saúde pela imitação da natureza. Aproveitem! Obrigada, Gu. Boa tarde, pessoal. Tá bom esse volume? Bom, inicialmente eu quero agradecer a todos vocês que se dispuseram a estar aqui na tarde de hoje. Agradecer também ao IFC pela oportunidade de conversar com vocês, pelo programa Lumina. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque há algum tempo atrás eu estava exatamente nessa situação, escolhendo uma carreira. E eu vim de uma escola pública, de uma cidade bem pequenininha do interior do Rio Grande do Sul, então a carreira científica ela não era uma perspectiva muito real. Então, eu tive que mudar, né, de muitas cidades. Hoje eu estou aqui em São Paulo e vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente trabalha, né, no laboratório. Hoje eu sou pesquisadora e professora na área de bioquímica na Universidade de São Paulo. E quero, então, mostrar para vocês um pouquinho do que a gente faz lá. Tá? Uma curiosidade. Vocês sabiam que o nosso corpo ele possui, além das nossas células humanas, uma quantidade bastante significativa de bactérias? Eu trouxe alguns números para vocês aqui, para vocês tentarem responder. Então, dentre esse número de células bacterianas que habitam o nosso corpo, pode ser 0,4 trilhões, sendo que... eu esqueci de falar. O nosso corpo tem 300 trilhões de células humanas. Tá? Aproximadamente um indivíduo de 70 quilos. Então, pensando nessa proporção, quantas bactérias habitam nesses aproximadamente 300 trilhões de células humanas? Seriam 0,4 trilhões? Seriam 4 trilhões ou 40 trilhões, ultrapassando o número de células humanas? Ou ainda 400 trilhões, ultrapassando muito mais o número de células humanas? Quem aqui acha que é a letra A? Por favor, levanta a mão. Quem acha que é a letra B? Quem acha que é a letra C? Mais alto, senão não consigo contar. E quem acha que é a letra D? Então, ninguém achou que é a letra A, e pelo que eu consegui perceber aqui, houve um predomínio da letra C. Então, realmente, vocês estão certos, há um número maior, tá, de células bacterianas no nosso corpo em relação às células humanas. Nós somos constituídos de 56% de células bacterianas. Só que quando a gente pensa em peso, em massa, esse valor é bem pouco significativo. É menos de 1% do nosso peso é bactéria, porque elas são células tão pequenas, né, que no total do peso elas não refletem quase nada. Mas agora a pergunta que eu faço para vocês é: se existe essa coexistência, células bacterianas e células humanas, deve haver alguma razão para isso, né? Então, qual seria a razão? Por exemplo, as células bacterianas, a maior parte delas reside no nosso intestino. Tá? 70% desse total, desses aproximadamente 40 trilhões, reside no nosso intestino. E elas são capazes de utilizar o que a gente come, né, os alimentos que a gente ingere, e transformar esses alimentos em substâncias químicas que nossas células humanas não produzem, como vitaminas. Então,
o que elas produzem e excretam, que seria o lixo, para a gente é super útil. Outro exemplo, hoje a gente já se sabe, através de inúmeros estudos, né, da ciência, que algumas dessas substâncias que as bactérias produzem têm atividade anticâncer, ou seja, controlam um crescimento de uma célula aberrante. Então, percebam que células de espécies totalmente diferentes, né, elas coexistem, elas convivem num sistema integrado e convivem muito bem, se ajudam, porque existe uma harmonia nesse ambiente para elas coexistirem. Porém, quando, por alguma razão, essa harmonia é interrompida, essas bactérias, algumas delas, podem se proliferar de uma forma não desejada, de uma forma descontrolada. Alguém falou diarreia, mas pode ser também, obrigada por ter mencionado, porque me ajudou aqui, pode ser também que a gente tenha o contato com micro-organismos, e aí não só bactérias, pode ser vírus ou qualquer outro parasita, que são micro-organismos que eles não são nossos colonizadores, não são colonizados pela gente, eles são naturalmente invasores. Então, eles têm uma característica de causar doença. Bom, em dois casos, seja porque os nossos seres já hospedados pela gente crescem de forma descontrolada por alguma desarmonia, ou seja porque a gente teve contato com um ser que não era para estar naquele local, a gente vai precisar se defender, certo? A gente vai precisar combater para sobreviver. Foi dessa forma que a gente chegou onde a gente está hoje. E essa defesa, ela acontece num primeiro sinal por soldados que ficam fazendo a vigília no nosso sistema. Então, eles ficam, uma parte muito pequena deles estão nos tecidos residentes, mas a maior parte desses soldados estão circulando no nosso sangue justamente porque eles vão estar de prontidão para serem translocados no local que eles deverão estar, no local onde está sendo infectado. Tá? E aí, quais são esses soldados? Eu acredito que alguns de vocês, aí, nas aulas de biologia, já tenham visto, e talvez até lembre. Tá? Esses soldados que estão no sangue são os monócitos, eosinófilos, linfócitos, neutrófilos, basófilos, as células que vocês, quando fazem o exame de sangue, conseguem ver esses nominhos lá. Então, você tem que ter um número padrão, né, um valor de referência desse número dessas células presentes no seu sangue, para estar apto a se defender caso algum invasor tente entrar no seu organismo. E esse sistema de vigília, ou seja, de migração dessas células para um tecido, ele foi descoberto no século XIX, a partir de uma observação muito simples por esse pesquisador chamado Metchnikov. E essa observação simples, mas que fundamentou tudo o que a gente sabe hoje sobre defesa, que a gente chama de defesa inata do organismo, rendeu a ele um prêmio Nobel. Ele fez um experimento simples. Ele espetou uma larva com um espinho de uma roseira, colocou, e essa larva estava no microscópio, então ele estava observando no microscópio, e ele viu que poucos segundos depois de colocar esse espeto, ao redor dele, esse espinho, ao redor desse espinho, haviam muitas células que tinham migrado naquele local. Então, ele descreveu o primeiro processo, né, pela primeira vez, o processo de migração celular
para o local infectado. Então, o que a gente sabe já hoje que acontece? Quando, aqui está representando uma pele, quando o nosso tecido, ele, então, é perfurado, por exemplo, e esse material perfurante pode estar contaminado com várias bactérias, essas bactérias que, então, são estranhas no nosso tecido, elas são primeiramente reconhecidas pelos aqueles soldados que estão ali no local, né, que são em poucos números, como eu falei, mas já existentes ali. Só que aí esses soldados, reconhecendo essas células, reconhecendo essas bactérias, eles começam a liberar uma série de substâncias químicas que atraem os soldados que estão na corrente sanguínea. E aí o maior número deles são esses neutrófilos. Essas células, então, atraídas, ultrapassam aqui a parede dos nossos vasos, das nossas veias, e entram em contato com essa bactéria. Então, há um grande fluxo dessas células aqui para conter o crescimento e matar essas bactérias que invadiram esse tecido. Tá? Bom, uma das formas, né, desse controle dessa infecção inicia porque esses soldados, ao entrarem em contato com essas bactérias, eles fazem um processo que a gente chama de fagocitose. Eles, então, de fato, engolem, né, essa bactéria e ficam com ela numa vesícula como se fosse um estômago. E aí eu vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho, que eu vou falar o que acontece depois. Porque existe também uma outra forma muito interessante deles conterem o crescimento. Essas células, esses neutrófilos, por exemplo, eles liberam o seu conteúdo nuclear. E aí, lá no núcleo, vocês sabem, né, é DNA com um monte de proteína em volta. Esse material ele é totalmente viscoso e ele gruda. Então, quando as células lançam o conteúdo nuclear, essas redes, é como se fossem redes de pesca, elas grudam nas bactérias e não deixam as bactérias saírem dali. É um processo de contenção físico mesmo. E aí você pensa, poxa, mas se a célula liberou o seu conteúdo nuclear, o que aconteceu com ela? Ela vai morrer. Então, ela tem esse ato de sacrifício para defender o organismo como um todo. Tá? Bom, mas o que acontece depois que ocorre, então, ou esse processo de fagocitose ou esse lançamento dessas redes de captura? Tá? O que vai acontecer? As nossas células elas vão liberar uma série de substâncias químicas para bombardear esses micro-organismos e, efetivamente, destruí-los. Tá? E o que são essas substâncias químicas? Elas advêm do oxigênio que a gente respira. Então, percebe que aquilo que te mantém vivo, que é o oxigênio, dependendo no que ele é transformado, ele é capaz de matar. E nesses locais, nessas vesículas que são como estômagos, né, nos fagossomos, e nas redes, existe um conjunto de enzimas, um conjunto de proteínas, que vai transformar esse oxigênio numa molécula mais reativa. O que eu estou falando? Eles vão transferir para o oxigênio elétrons de uma outra molécula, e aí o Danilo já deu uma introdução para a gente, né, para falar que moléculas são constituídas de átomos que têm no seu interior prótons e nêutrons e uma camada de elétrons. Tá? Então, o que eu estou representando para vocês aqui é uma molécula de oxigênio com 2 átomos e os elétrons aqui da última camada são os que estão aparecendo. É uma imagem simples, simplificada da molécula de oxigênio. Tá? Então, esse oxigênio, que é o que a gente respira, ele vai receber esses elétrons de outras substâncias, né, transferido por enzimas, e ele vai receber um elétron apenas de cada vez. Então, esse elétron ele fica sozinho por muito pouco tempo. Porque, fala sério, né, gente? Ninguém quer ficar sozinho.
Então, ele fica desesperado para encontrar um par. Ele quer parear. E aí, o que acontece? Num ambiente que estão sendo geradas várias dessas moléculas, que, por sinal, por ser muito reativa, ela deixa de ser o nome de oxigênio e passa a ser chamada de superóxido. Num local onde a gente tem uma série dessas moléculas, a tendência é uma querer transferir o seu elétron para outra, para que aquele elétron fique pareado. Então, isso acontece também nesses ambientes, nessas células. Naturalmente, essa transferência acontece, e aí nós vamos ter que aquela molécula de superóxido que doou o elétron, ela volta a ser o oxigênio que começou tudo, né? E a outra substância, ela tem agora elétrons pareados, mas ela não fica exatamente nessa configuração, mas ela também fica reativa, porque você percebe que está desbalanceado, né? Está desbalanceado aí. Então, essa molécula, que é também mais reativa, muito mais reativa que o oxigênio que a gente respirou, ela acaba adquirindo essa configuração, e ela é essa molécula que eu acho que vocês conhecem. Vocês sabem qual que é? A água oxigenada. Então, percebe que as nossas células produziu água oxigenada que a gente usa para quê? Para desinfectar feridas. Há quase 2 séculos a gente usa isso. Mas a nossa célula produz isso há milhões de anos, né? Claro, tem gente que usa também para descolorir pelos e etc. O efeito é o mesmo. É a reação química que essa substância tem. Mas, as nossas células já produzem isso numa quantidade bem significativa nessas situações, nesses ambientes. Além disso, a água oxigenada ela também serve para reagir com uma outra substância que a gente tem bastante abundância, que é o sal, o NaCl. Tá? Então, o sal que a gente usa para salgar lá a comida, ele está dissolvido na gente numa quantidade bem significativa, né? Quando a gente sua, fica salgado. E a reação nesse ambiente da água oxigenada com o sal gera essa substância, que a gente chama de ácido hipocloroso, que vocês sabem o que é? A cândida. Então, a gente produz o maior e mais potente microbicida já inventado, já descoberto, que é a água sanitária. Tá? Tanto que essa produção ela tem que ser muito contida naqueles locais para evitar que a gente destrua outras partes do nosso tecido. Né? Você não enfia a mão na cândida, senão a sua pele vai detonar. Então, todo esse controle, né, ele precisa existir. Então, o que eu pergunto para vocês, né, o que eu coloco aqui, é curioso, né, como descobertas tecnológicas, elas imitam fatos que ocorrem na natureza. É como eu falei para vocês, tanto a água oxigenada quanto a água sanitária, a gente já vem usando há 2 séculos com o objetivo de desinfectar ambientes ou desinfectar feridas. Né? Mas, quando elas foram descobertas com este fim, não se sabia que as nossas células as produziam. Mas as nossas células já produzem há milhares de anos. Então, parece que existe um gap, não existe um espaço entre aquilo que é acessado de como que as pessoas descobriram que que essas substâncias tinham essa atividade. Foi ao acaso? Foi num acidente que elas perceberam? Elas observaram os eventos que aconteciam mediante a presença dessas substâncias. Mas a natureza já fazia há muito tempo.
E aí, o que eu deixo de mensagem para vocês é, quando a gente está perante a uma situação, a gente pode estar predisposto a fazer alguma descoberta científica. Então, para acessar esse conhecimento, que perguntas eu poderia fazer? Que observações da natureza eu devo fazer? E o que difere um cientista de um homem comum? E o que eu queria deixar para vocês agora, no final, é para vocês olharem para dentro. Porque, gente, a ciência, ela desvenda o invisível. E se vocês se dispuseram aqui hoje, para vir até aqui, se vocês percebem que em vocês nasce essa vontade, ouçam, porque é possível para todos. Obrigada.